Boa noite para todos. É com imenso prazer, imensa satisfação que nós participamos desse evento e temos a oportunidade assim de nos reencontrarmos mais uma vez para o aprofundamento das nossas relações e para um conhecimento mais efetivo daquilo que a doutrina espírita nos faculta a conhecer. Dificilmente nós, ocidentais, conseguiremos com nitidez compreender o que significou para a nossa história a transformação e a realização do trabalho executado por Paulo de Tarso, se nós não nos predispusermos a fazermos um mergulho na realidade sociocultural daquela época e entendermos de maneira mais nítida os contornos nos quais viveu Saulo e depois chamado Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Nascido numa época muito diferente da nossa, em que não existiam os valores que nós possuímos hoje, em que a tirania dominava os postos de comando dos povos, em que a escravidão se tornara hábito comum entre as nações e que as mulheres não eram detentoras de nenhum tipo de valor, uma época na qual as nações se digladiavam com as nações sem a menor necessidade de razões para que isso acontecesse. E que o mundo vivia um período de profunda instabilidade. É nessa época que nós vamos encontrar a figura daquele que é o ponto central da nossa discussão dessa noite. Em verdade, naquele período da época antiga, 3 grandes civilizações se levantavam e apresentavam ao mundo as suas concepções do que era valor e o que não era valor, construindo de maneira muito decisiva o ideário do Ocidente: Roma, Grécia e Israel. Se nós indagássemos dos romanos à época o que era a verdade, o que é que havia de mais verdadeiro, o que poderia a humanidade considerar como sendo o real e verdadeiro das coisas, os romanos diriam que o verdadeiro, a verdade, era a capacidade de bem definir aquilo que teria acontecido. Acostumados ao direito e formando a base do direito ocidental, os romanos entendiam que a verdade era a capacidade de bem definir um fato acontecido. Verdadeiro é quando se consegue definir de maneira nítida aquilo que ocorreu, aquilo que já foi. Se eu consigo ser preciso num fato ocorrido, isso é o verdadeiro. Isso é a verdade. Se indagássemos aos gregos o que é a verdade, o que é o verdadeiro, os gregos diriam que verdade seria para eles um outro conceito. Os gregos chamavam de aletheia. Aletheia é a verdade, mas não tem a ver com aquilo que aconteceu. Verdade para os gregos é o que é. É a capacidade de bem definir o que é e o que não é. O ser e o não ser. E não o fato ocorrido. Porque para os gregos não importa o direito. O que importa é a filosofia. E que, portanto, para eles, o que era de mais significativo para definir a verdade é o que as coisas são ou não são. Mas se nós indagássemos do povo hebreu, o que é a verdade? O que é o verdadeiro? O que de fato tem valor? Os hebreus então diriam que o verdadeiro, que o que tem valor, não é o que já foi, nem o que é. Verdade é o que virá. Verdade é o que vai acontecer. Porque para o povo hebreu não importava o acontecido, nem importava o que estava acontecendo. O que mais importava para eles, o que de mais verdadeiro tinham, era a emuná, ou seja, o que virá, a promessa, o futuro. Porque para o povo hebreu, o mais verdadeiro que eles tinham era a certeza do amanhã. Isso para eles era mais concreto do que a própria realidade que viviam. Porque viviam de uma grande promessa. A promessa que o povo nutria dentro de si era a ideia de que no tempo devido, na época certa, então o povo hebreu seria abençoado
pela chegada no meio dele de alguém que transformaria os conceitos da humanidade. Alguém que apresentaria para o mundo uma nova relação do homem com o seu Criador e transformaria de maneira profunda as relações do homem com a vida. Esse era chamado o ungido de Deus, aquele que era ungido pelo próprio Criador. Em hebraico, Meshé ou Machia, que nós chamamos de Messias. O povo hebreu nutria-se da certeza de que no tempo certo esse homem apareceria. Os hebreus enfrentaram ao longo de sua história inúmeras etapas de dominação. Antes de Moisés, haviam sido escravos no Egito, mas a certeza de que seu Deus os protegia e que de seu futuro seria grandioso, os mantinha com a fé viva, fazendo com que Moisés, no tempo devido, retirasse de maneira espetacular os hebreus do Egito, retornando com eles para a Palestina. E a certeza da manhã se fortalecia no meio do povo. Passavam-se 400 anos para que o povo finalmente se implantasse definitivamente nas terras de Israel e ali implantasse o seu momento de apogeu com o surgimento do reinado do rei Davi e do rei Salomão. Rei Salomão, filho de Davi, que haveria de construir o templo de Jerusalém. Um templo pequeno, mas um templo destinado ao culto àquele Deus extraordinário, único, e que daria a eles, com certeza, o Messias no tempo certo. 300 anos depois da construção do templo de Jerusalém, Nabucodonosor da Babilônia invade Israel e leva o povo cativo. Nabucodonosor, não satisfeito de levar o povo cativo, destrói o templo de Jerusalém. O templo é colocado em ruínas e com isso destrói a alma do povo, que parte chorando para o exílio, não a sua escravidão, mas a destruição de todos os valores que lhe tinham como reais, que eram o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Quando Ciro I da Pérsia estabelece seu domínio sobre a Babilônia e descobre que os hebreus, agora já chamados de judeus, eram cativos na Babilônia, os devolve para a terra e ainda dá dinheiro para que reconstruam o templo. Eles reconstroem o templo e a certeza do Messias volta a crescer. Era o ano do século VII a.C. 300 anos antes de Jesus, Alexandre o Grande invade a Babilônia, invade a Israel, a Palestina, e faz novamente os judeus cativos. São cativos na sua própria terra. E então, nesse período, acontece uma coisa que nunca havia acontecido. Em todas as épocas anteriores, quando Israel entrava em crise, um profeta se levantava no meio do povo. Ao todo, durante a história de Israel, de Moisés até Jesus, 16 profetas vão se levantar, estabelecendo a reconstrução do ideário e facilitando com que o povo seguisse na direção do Deus único, o respeito ao templo, às suas tradições e a certeza de que seria o cumprimento dos 613 mandamentos da lei de Moisés que garantiriam que o Messias viria, que haveria reinado de paz e que Israel seria a grande nação do futuro. Entretanto, 400 anos antes do nascimento de Jesus, acontece um silêncio do mundo espiritual. O último dos profetas, Zacarias, deixa as suas revelações no seu livro de 4 capítulos, informando que Elias viria para restaurar os caminhos antes da chegada do Messias e que ele estava próximo de vir. Depois de Zacarias, nada mais. Isso era no século IV. No século III, Israel é novamente invadido por Alexandre o Grande. E já não havendo mais profetas que defendessem o povo, Israel então busca de alguma forma se organizar com os seus próprios sacerdotes e milagrosamente, extraordinariamente, libertam-se do conquistador mais uma vez e se torna uma nação livre. E a crença de que o Messias viria cresce ainda mais. No século anterior ao nascimento de Jesus, nova dominação. Os romanos invadem a Palestina e fazem novamente Israel escravo. Novamente escravos no seu próprio território, dominados por um povo que era o povo mais poderoso da terra. Era a conjunção de fatores que precisávamos. Não tinha mais os profetas para guiarem o povo. Dominados como escravos e subjugados pela nação mais poderosa do planeta, o que mais se poderia esperar de momento mais propício para que o Messias aparecesse?
em todos os lugares. Esperava-se que ele surgisse. Não como nós imaginamos hoje que o Messias deveria surgir. Na época, a ideia era de que o Messias teria algum rei revolucionário que levantaria a espada e destruiria o poder romano. Porque se Moisés, que não foi o Messias, derrotou o exército egípcio nas águas do chamado Mar Vermelho, o que não faria o Messias quando se apresentasse? E os romanos, o que poderiam fazer diante do poder extraordinário daquele que era o incomparável? E os judeus então esperavam ardentemente pelo surgimento dele. As promessas eram lidas, as profecias de Isaías eram repetidas e a ansiedade do povo dominava todos os espaços. A carência da existência de profetas durante esse período fez com que no século II a.C., uma corrente religiosa judaica surgisse tentando resgatar os valores originais e impedir com que o povo se perdesse. Eram os chamados tradicionalistas, conhecidos por nós com o nome de fariseus. O objetivo deles era garantir com que os mandamentos de Moisés não se perdessem, porque na ausência de um profeta que pudesse dar a diretriz para o povo, era melhor que tivéssemos uma lei mais rígida, uma observância mais nítida da lei, para que então o povo seguisse na direção que se esperava, guardando os mandamentos para a chegada iminente do Messias, que não tardaria a chegar. No contraponto dessa posição, aparecia também no século II a.C., Sadoc, que reunindo pensamentos contrários e se opondo à ideia dos fariseus, constituiu o chamado grupo dos saduceus, que entendia que aquele excesso de rigor não era necessário, que os homens não deveriam ser tão exigentes consigo mesmo, que era possível fazer concessões com os dominadores para que pudéssemos caminhar sem grandes conflitos, que o endurecimento das relações com aqueles que os dominavam iriam dificultar com que o povo seguisse na direção que precisava. Era preciso tergiversar, era necessário negociar. Até mesmo alguns conceitos judaicos estavam sendo revistos. A ideia do Deus único permanecia, mas a ideia da imortalidade da alma, a ideia de que nós pudéssemos sobreviver à vida do corpo, havia sido de certa maneira relegada pelos saduceus. E esse conflito de interesses dominava o templo de Jerusalém à época, fazendo com que os homens fossem até ali, na expectativa de que em algum momento surgisse aquele que iria ser o transformador da nossa história. E foi exatamente nessa conjunção de fatores, nessa busca de tentar encontrar um entendimento sobre isso, que a nação judaica se estabeleceu. Sua estrutura social profundamente diferente da nossa. Organizados hoje com um poder legislativo, executivo e judiciário, temos dificuldade de entender o funcionamento da nação antiga. Naquela época, os três poderes estavam juntos a um só tempo, num só lugar: o Templo de Jerusalém. Em Jerusalém, o poder executivo, o rei, obedecia às regras do templo. Até hoje, no Estado de Israel, o número de dias do ano não é igual em todos os anos. Ele obedece critérios religiosos. Primeiro dia do ano não pode cair num sábado. Há uma série de regrinhas que o ano cresce e diminui de tamanho de acordo com as conveniências religiosas. A única nação do mundo cujo calendário obedece rigores religiosos para ter tamanho do ano. Então, àquela época, com muito mais influência ainda, o poder executivo estava sujeito aos interesses dos sacerdotes do templo. O poder legislativo era formado por um conjunto de anciãos que constituíam um conselho chamado Sanhedrin, que nós chamamos de Sinédrio. O Sinédrio era constituído por 63 grandes sacerdotes, estudiosos da lei, que procuravam interpretar a lei. A lei de Moisés, o chamado Torá, os 5 livros de Moisés, constituíam tudo. Era o Código Civil, era o Código Penal, era o Código Processual Penal, eram todos os códigos. Ali estava toda a lei. A lei ela era teocrática. E esses estudiosos das leis, esses homens que estudavam os conceitos da lei mosaica, eram aqueles que estabeleciam o julgamento das questões. A lei estava estabelecida. E havia os que estudavam essa lei, os chamados doutores da lei. Transpondo para o nosso momento atual, ser um doutor da lei é como se fosse hoje ser um advogado. Porque a lei mosaica era a própria lei civil.
Então, quando alguém cometia um crime, automaticamente essa pessoa ela era julgada pelo colégio de doutores da lei que o defendiam diante daquilo que deveria ser feito. Só para dar um exemplo a vocês, a lei estabelecia tudo. Por exemplo, se alguém cavasse um buraco e o boi do vizinho caísse no buraco, você deveria pagar o boi do vizinho que caiu no buraco, porque você cavou. Se um boi chifrasse alguém, então teria que se matar o boi. Se o boi chifrasse alguém e esse alguém chifrado morresse, então matava-se o boi e o dono do boi. Então, a lei regia tudo. Então, quando acontecia qualquer conflito na sociedade, os doutores da lei é que não, aqui há um versículo que diz isso aqui, então ele vai ter que pagar isso, pagar aquilo. Eram esses doutores da lei que interpretavam. Eles eram doutores, estudiosos da lei, que não necessariamente tinham seguidores. Eles eram doutores, estudiosos, intérpretes. E havia também os que ensinavam, os que tinham discípulos, os que pregavam, os que formavam um grupo de seguidores, que no judaísmo são chamados os mestres, que chamamos os Rebbe. Ser um Rebbe é ser um mestre. Quando alguém é meu mestre, chamamos de Rabi, ou seja, Rabi. Chamar alguém de Rabi, eu estou dizendo meu mestre. E havia aquele que ensinava para muitos, para todos, que era o Rabbeinu, ensina para nós, que nós dizemos Rabino. Então, o que é um Rebbe? Um mestre. Um Rabi, o meu mestre. Um Rabino, o mestre do nosso grupo. E aqueles que eram doutores da lei se desenhavam para serem, no futuro, os rabinos, os ensinadores, que difere dos sacerdotes, que eram que trabalhavam no templo, que são uma classe mais elevada, seriam famílias definidas dentro do grupo de Israel para exercerem essas funções. Nós não nos tornamos sacerdotes, nascemos sacerdotes. O nome da família designa se a pessoa é ou não um sacerdote da lei. Nesse contexto, nesse ambiente religioso e social, é que surgiu os personagens que nos interessam na noite de hoje. Foi dentro dessa atmosfera de expectativa de volta, de chegada do Messias, dessa expectativa de mudança, desse silêncio espiritual que se fazia de lá, que nasceu a figura de Estevão. Sim, eu não estou falando de Paulo, mas sim de Estevão. Estevão, também judeu, teria nascido sob o nome de Gesiel. Em função de circunstâncias do arbítrio romano, foi transformado em escravo de Galé e abandonado no porão de um navio para que ali pudesse encontrar a morte com rapidez, porque os escravos de Galé rapidamente morriam. Mas o chefe da guarda daqueles que estavam na galera percebeu que aquele rapaz era diferente. Ele era doce, ele era manso, ele era meigo e profundamente amoroso. Nas noites da escuridão, antes de todo o conjunto de dores que o alcançavam, ele conversava com a irmã Abigail olhando o céu e dizia: e o Messias, onde será que ele está? Será que ele já nasceu? Onde se encontra ele? Que deixe Israel desse jeito. Em algum lugar ele deve estar e quando eu encontrar eu vou segui-lo. Então ele já estava pronto para seguir ao Messias. E ele, por ter esse aspecto doce, o chefe da guarda logo o percebeu como diferente. E como um romano da tripulação adoecesse de uma questão contagiosa e ninguém conseguia tratá-lo, então designaram que alguém fosse tratar. Por que não pegar então um escravo da galera lá de baixo e levar para que ele trate, porque ele vai morrer mesmo, não tem valor. E Estevão, ainda chamado Gesiel, aceitou. Tratou do homem, ele curou-se, mas Gesiel pegou a enfermidade. Quando ele pegou a doença, ao invés de tratá-lo, colocaram numa jangadinha e o empurraram na beira da água. Ele foi, a jangada encostou, os cristãos o recolheram e o levaram para tratar. Ele foi tratado na casa do caminho. E ao despertar das longas crises de febre e de delírio que tinha, ouviu a mensagem da pregação de Jesus e converteu-se imediatamente num pronto atendimento ao chamado de Jesus.
Estevão, então, aportou no cristianismo sem conhecer Jesus, sem nunca tê-lo visto. Apenas ouvia as informações de Pedro, o apóstolo, e dos outros discípulos do Cristo. E assim, em pouco tempo, converteu-se no maior divulgador da Casa do Caminho. Era Estevão que pregava, tinha facilidade de oratória e conversava com as pessoas, atendia os doentes e fazia todo um trabalho de socorro àqueles que na Casa do Caminho apareciam. Dotado de um amor incalculável, de uma doçura sem fim, era destacado pela capacidade e amorosidade na relação com aqueles que estavam ali sendo atendidos na Casa do Caminho. Paulo de Tarso, chamado Saulo de Tarso, é contemporâneo de Estevão, é contemporâneo de Gesiel. Gesiel, ao converter-se ao cristianismo, abandona o nome judeu e abraça o nome grego Estevão. E Saulo de Tarso aparecia nessa mesma conjuntura social, só que no reverso da medalha. Enquanto Gesiel era o rapaz humilde e pobre, sem grandes perspectivas sociais e um ardoroso desejador da chegada do Messias, no reverso da medalha, Saulo de Tarso, nascido num lar satisfatoriamente rico, tendo condições de instrução fácil, havia se tornado a maior promessa de Israel de sua época. Sim, numa carência de líderes religiosos, como acontecia naquele período, com poucos grandes nomes destacados entre os rabinos daquele período, Paulo de Tarso, ainda Saulo, seria uma grande promessa para os judeus. À exceção de um rabino grande, conhecido da época, chamado Rabi Shimon Bar Yochai, todos os demais eram rabinos quietinhos. Gamaliel, seu mestre, aparece destacado no texto, mas na história, a sua representatividade dentro do judaísmo não é tão significativa. Rabi Shimon Bar Yochai foi quem escreveu a Cabala, contemporâneo de Paulo de Tarso. É uma obra de 22 volumes, chamado Zohar. E lá está todo o conteúdo da Cabala que se parece um tanto com aquilo que a gente conhece. Claro que tem muito misticismo judaico, mas a questão da reencarnação, da imortalidade da alma, da relação, da mediunidade, está tudo contido nas obras de Rabi Shimon Bar Yochai. Então não havia uma expressão muito clara do que aconteceria com o judaísmo naquela época. E Paulo, ainda Saulo, era a grande promessa. Os olhares se convertiam para ele, porque ele havia de fato se tornado uma pessoa espetacular, dotado de uma inteligência rara, grande pregador, sabia e conhecia os instrumentos da lei, conseguia julgar os processos com facilidade, obtinha êxito nos julgamentos dentro das salas onde os julgamentos ocorriam, ele interpelava as testemunhas, os acusava, defendia, já era um advogado formado, já era um doutor da lei, já defendia causas, já era, portanto, notável dentro do ambiente daqueles que certamente no futuro iriam conduzir os destinos do mundo religioso de Israel. Ao saber da notícia de que havia se implantado em Jerusalém uma nova doutrina, resolve visitar a Igreja do Caminho para ver as condições daqueles que estavam apresentando uma nova proposta. E se defronta com Estevão dentro da Casa do Caminho. Ali travou-se um embate. Saulo de Tarso, de um lado, ridicularizando os conceitos que Estevão apresentava, porque defendia a ideia de um Messias que havia morrido numa cruz. Defendia a ideia de um Messias que era pobre. Defendia a ideia de um Messias que tinha vindo da Galileia. Defendia a ideia de um Messias que era um iletrado, que não era rabino, que não passou pelo templo de Jerusalém, não era formado, não vinha de família nenhuma ilustre. Quem é esse homem? Como você tem coragem de apresentar como Messias um homem tão inexpressivo? O Messias há de ser alguém espetacular. E essa não aceitação daquela realidade que lhe foi oferecida fez com que Saulo de Tarso, então, elegesse aquela doutrina como sendo seu inimigo. E como ele não conseguia vencer Estevão nos debates, nas discussões, a questão se tornou pessoal. Ele passou do aspecto ideológico e passou a implicar com Estevão. Ele voltava à Casa do Caminho e as discussões eram ferrenhas,
Só que Estevão sempre retrucava com doçura, nunca o agrediu. Sempre que Saulo de Tarso agredia, ele devolvia com mansidão. E isso o irritava ainda mais, porque acostumado com o modelo da religião judaica, do olho por olho e dente por dente, não conseguia entender aquela lógica de dar a face outra quando a primeira for ferida, de entender e perdoar, de compreender. Essas questões não estavam dentro da lei. A lei que ele conhecia era outra. E exatamente por conta desses embates repetitivos, Saulo de Tarso consegue defender diante do Sinédrio a ideia de que o cristianismo nascente era uma ameaça para o judaísmo, porque eles estavam dentro de terras judaicas pregando uma doutrina diferente. Isso não era admissível em hipótese alguma. Em Israel não se admitiria, em hipótese alguma, o culto a um outro Deus estrangeiro. Nada. A pena, apedrejamento. Está previsto na lei de Moisés. Qualquer pessoa que pregasse uma doutrina que diferisse daquela que era a doutrina oficial do templo, a pena era o apedrejamento. Assim como também a lei de Moisés estabelecia que os filhos desobedientes seriam mortos por apedrejamento. Já pensou hoje? Então, apedrejamento para que não crescesse em Israel a má semente. É isso que está escrito lá. Então, Paulo de Tarso, ainda Saulo, defende essa proposta e consegue cartas para fechar a igreja de Jerusalém. Determina que Pedro, o apóstolo, seja preso. Pedro falava muito pouco, era mais um organizador do que um pregador, então o perigo era menor, mandou prender Pedro. João era muito novinho, portanto era um jovem, tinha grandes perigos, deportou o rapaz para a Grécia. Mas Estevão não. Esse era o mais perigoso, porque era o que pregava, era o que incitava as pessoas e convencia, e estava formando discípulos. Então esse tinha que ser exterminado, porque esse realmente era contrário à lei mosaica. E a partir daí, então, decide pelo sacrifício de Estevão. Determina que ele seja então morto. Estevão nunca se acovardou. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, quando define a personalidade de Estevão, chama-o de uma alma destemida. Destemida. No dia em que os romanos vão, a mando do Sinédrio, capturar o pessoal dentro da casa do caminho para levá-los presos, quando a polícia bate na porta, os discípulos se escondem com medo, apavorados. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E Estevão diz: vamos abrir a porta. Por que ter medo? Mas eles vão nos prender, vão nos matar. E daí? Vamos abrir. E sem nenhum medo, absolutamente destemido, abre a porta. Os romanos entram, pegam, prendem, arrastam as pessoas. Os homens, os velhinhos se agarram em Pedro, apanham. E Saulo está comandando esse processo. Está comandando tudo isso. Comanda essa atividade e todas as que se seguiram, no interesse de exterminar aquela comunidade nascente. Quando ele descobre que conseguiu êxito no sacrifício de Estevão, convoca a sua noiva, Abigail, que não sabe que é a irmã de Estevão, para assistir àquela execução. Abigail vai com ele e, ao assistir a execução, descobre que ele, que estava sendo apedrejado, é o irmão dela, que ela havia perdido de vista, se perdeu quando foi para as galeras. Que dissabor para Paulo, que dissabor para Saulo de Tarso saber que sua noiva, que ele tanto amava, era a irmã do seu maior inimigo. E o que é pior, Estevão do lado de lá não o considerava inimigo, entendia que ele servia a lei de Moisés porque não conhecia Jesus. Apesar desse encontro de Saulo de Tarso com Estevão, ele não decidiu ser cristão. Ele se manteve na sua proposta. Apesar de descobrir que sua irmã, que amava seu irmão, sua noiva, que amava seu irmão, era aquela que estava diante dele e que, portanto, se ela defendia tanto o irmão, ele não poderia ser a pessoa que ele achava que fosse, nem assim ele mudou. Ele permaneceu no mesmo propósito. O fato de ver os velhinhos agarrados nos pés de Pedro não o comoveu. Ele continuou fazendo o que fez. E em seguida continuou procurando a perseguição aos cristãos.
Mas ele não procurou mais Abigail, ele se afastou dela. Porque o choque traumático de sabê-la como sendo irmã do seu maior inimigo não deixava tranquilidade para ele. Então ele se afasta. Passado um tempo ele decide voltar para falar com ela. Quando ele volta para falar com ela, ela havia se tornado cristã. Por quê? Porque esse irmão que ela tanto amava e que ela sabia que era tão maravilhoso havia se convertido ao cristianismo, era lógico que ele era bom. Ela foi atrás de alguém que pudesse ensiná-la. E um velho de Damasco chamado Ananias havia passado para ela o Evangelho de Mateus. Quando ele a reencontra, ela está tuberculosa e cristã. Um novo golpe, nova dor. Mas nem a tuberculose da noiva, nem a conversão dela ao cristianismo o convence de mudar. E ele permanece. Descobre quem foi que a converteu e estabelece um plano de vingança para destruir Ananias. E iria erradicar da terra aquela semente que estava trazendo tanto mal, tanto ao judaísmo como a ele como pessoa. E Abigail, por conta da tuberculose, desencarna. E ele fica novamente mal. Mas nem a morte dela, nem a conversão dela, nem a morte de Estevão, nem as dores de Pedro, e nem os dramas íntimos que ele sentia, nem a morte de todos os que estavam envolvidos nessa grande questão, o comoviam. Saulo de Tarso permanece no seu propósito, consegue cartas de Jerusalém para ir até Damasco, para destruir Ananias. Esse é o propósito. E é assim que vai acontecer a conversão de Damasco. Quando Saulo de Tarso está no meio do caminho e a luz aparece para ele, ela não apareceu gratuitamente. Narra Emmanuel na obra Paulo e Estevão que no caminho que o levava de Jerusalém até Damasco, ele foi mergulhado em profundas reflexões, em que ele dizia: quem é esse carpinteiro que me persegue, que não me dá paz? Eu fujo dele e ele me procura. Esse Estevão, que loucura, como é que ele podia ter tanta serenidade? A morte dele, ele morrendo serenamente, e ainda me perdoou pelo que eu fiz. Que loucura! E Abigail, que era tão inteligente, tão capaz, foi iludida por esse feiticeiro Ananias. Como que pode? E essas pessoas, como elas vivem felizes? O que é isso que está acontecendo? E ele não percebia que essa conjunção de fatores o chamavam para uma mudança e ele permanecia no mesmo propósito, distanciando-se e perseguindo todos aqueles que estavam envolvidos com o cristianismo. É exatamente no fundo dessas reflexões, na análise mais profunda desses processos de espetamento, de aguilhoamento, como se fossem espinhos, aguilhões que espetassem Paulo, que ele então caminha pelo deserto quando ele vê a luz. E é interessante notar que a maior promessa de Israel, o doutor da lei, aquele que certamente ocuparia postos extraordinários em Jerusalém, quando vê a luz e cai do cavalo, instantaneamente após a queda, vira-se para a luz e diz: quem és tu, Senhor? Ao fazer a primeira pergunta, ele já reconhecia a autoridade daquele que para ele olhava. Ele, ao falar com aquela luz, já dizia: quem és tu? Senhor, ou seja, alguém que é maior do que eu. E a voz então diz: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Mas isso não é verdadeiro, porque Paulo de Tarso, Saulo, nunca perseguiu Jesus, até nem o conheceu pessoalmente. Não o conheceu, isso até é uma questão que as pessoas às vezes questionam. Como é que pode ele ser chamado de apóstolo se ele nunca conheceu Jesus? Para ser apóstolo, há que ter duas condições: conhecer Jesus pessoalmente e ter tido um trabalho extraordinário de evangelização. Judas Iscariotes conheceu Jesus, mas não é apóstolo, porque não fez nenhum trabalho de evangelização. Paulo de Tarso fez um trabalho de evangelização, mas ele viu Jesus? Sim, viu em Damasco, por isso que ele é apóstolo. Os demais o viram em vida, ele viu depois, então vale. Então, quando Paulo... essa é a leitura. Quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, enxerga a luz e cai no chão: Senhor, quem és tu?
eu sou Jesus a quem tu tanto persegues. Ele de fato não havia perseguido Jesus, mas o que ele fazia para os discípulos era exatamente isso, porque Jesus havia deixado a frase que dizia: o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Ele então reconhece Jesus e então no Novo Testamento, a frase seguinte do Cristo é: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, como é duro para ti lutar contra aquilo que te impulsiona. Os aguilhões que empurravam Paulo na direção do Cristo e ele lutando para não ir, mas os aguilhões empurrando, fazendo com que Saulo de Tarso entrasse por aquela vereda. E aí no Novo Testamento a frase é: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Na obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, diz Emmanuel que Jesus, deitando um olhar doce sobre Paulo, disse: não recalcitres contra os aguilhões. O que é bastante diferente, que parece que quando se lê no Novo Testamento parece um Deus punitivo, um Senhor punitivo, né? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto que o Jesus do Paulo e Estevão diz: não recalcitres contra os aguilhões. E ele então diz a frase tema desse nosso encontro, quando ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Já não havia mais ali o opositor ao cristianismo. Estevão converteu-se ao cristianismo de pronto, ao primeiro contato com a mensagem cristã recebida na Casa do Caminho. Prontamente converteu-se e entregou-se ao cristianismo sem mágoas, sem nódoas, sem remorsos, sem feridas, sem angústias, sem dificuldades. Saulo de Tarso, grandioso, recalcitrou contra os aguilhões o quanto pôde para não se converter ao cristianismo. Mas, quando já não foi mais possível lutar contra isso, ao cair do cavalo, literalmente, e conversar com a luz que se apresentava para ele, já se torna seu servo, dizendo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Morria ali o opositor do cristianismo. Morria naquele cenário o indivíduo que, durante tanto tempo, tornou-se o algoz de todos os seguidores cristãos. O curioso dessa história é que quando Saulo de Tarso é acometido dessa visão no deserto, e que ele vai ser recolhido a Damasco, que a voz manda ele ir para Damasco, entra na cidade, então lhe será dito o que é a vez de fazer. Saulo de Tarso vai para uma hospedaria, o Senhor vai convocar Ananias para ir até a hospedaria para conversar com ele. Fato curioso, quando Ananias chega na hospedaria, Saulo de Tarso havia ficado cego. Alguma coisa aconteceu e ele perdeu a visão. Ele fica cego. Muito interessante essa cegueira dele, porque imaginemos nós. Hoje é tão bonito falar, né? Ele ficou 3 dias cego, o outro foi lá e limpou os olhos dele. Tão simples isso. Mas imagine que são 3 dias sem ver, sem saber que vai acabar essa cegueira. O desespero que deve dar. Você acordar, abrir os olhos e não enxergar nada, sem ter a perspectiva de cura. Para um homem grandioso, voluntarioso, como era Saulo de Tarso. Então, nesse momento em que Ananias vai até a casa, da casa de Judas, na rua direita, para atender Saulo, ele abre a porta e Saulo está orando, cego. Ele entra e diz a seguinte frase: irmão Saulo. Ele chama Saulo de irmão. Ele não o chama Senhor, Saulo ou cidadão. Ele já o chama como irmão. E ali ele, cego, entrega-se aos cuidados de Ananias, que retira as escamas dos seus olhos. E ele então vai começar a sua caminhada. Muitos imaginam que a partir desse momento, a partir da conversão de Paulo e do pronto atendimento dele ao chamado de Jesus,
Paulo tenha saltado da cama e imediatamente se integrado às hostes de divulgadores. Não é verdade. Isso não aconteceu. Quando Saulo de Tarso reconheceu-se como cristão, ele procurou ainda os amigos para conversar, para contar o que ele tinha descoberto, mas ninguém o aceitou. Ele não foi bem acolhido pelos da sinagoga onde ele era pregador. Acharam que ele havia ficado louco. Então o que faz Saulo? Ele se retira. Ele se recolhe no deserto de Palmira, isolado de todos, para repensar valores. Ali ele permanece por 3 anos, refletindo, pensando, refazendo conceitos, aprendendo os conceitos do cristianismo e se despindo dos valores judaicos dos quais ele estava imbuído. A partir daí é que ele retorna para começar o trabalho de divulgação. Somente ali, quando ele volta de Palmira, é que ele vai para procurar os trabalhos mais simples. Aquele que era o grande orador vai ser o ajudante, porque o conhecimento que ele tinha não era suficiente para pregar naquele novo contexto. E ele passa por um período como ajudante, até que ele vai devagarinho assumindo postos, alterando a sua posição no cenário daquela realidade, até assumir a condição de pregador. À medida em que ele vai se tornando mais capaz de pregar, ele vai ampliando a sua capacidade de convencimento e, evidentemente, vai fazendo um número maior de inimigos. Ao longo dos seus quase 40 anos que ele vai pregar o Evangelho, Saulo de Tarso irá enfrentar praticamente todos os dramas que enfrentam os divulgadores das mensagens ideológicas. Ele vai ser tratado como louco, ele vai apanhar, levar surra. Há uma vez que ele pega uma surra tão grande, mas tão grande, que ele é dado como morto. E como ele está morto, as pessoas juntam o corpo dele e jogam numa lixeira. Ele é jogado na lixeira igual um cachorro morto, joga na lixeira o corpo dele. E ele fica ali agonizando em cima da lixeira. Mais tarde, alguns companheiros cristãos mais próximos vão na lixeira e roubam o corpo dele, já quase morto, e o levam para tratar. Costelas quebradas, todo machucado. Ele fica 6 meses acamado, se recuperando, para que ele volte a pregar. Mas ele se recupera e volta para fazer as suas pregações. Ele teve uma dificuldade muito grande em função da necessidade de readequação financeira, porque ele, como doutor da lei, tinha seus ganhos em função da função que ele exercia no templo. Agora que ele não podia mais ser doutor da lei, ele ia ganhar dinheiro como? Então, ele relembra que quando jovem, o pai, apesar dele ser uma promessa muito grande, havia ensinado o ofício de tecelão. E ele vai ser tecelão. Vai abandonar a função de grande divulgador do Evangelho e vai viver do sustento da produção de tapetes. Aquele homem atlético, altivo, forte que era Saulo de Tarso, ao longo do tempo vai se convertendo num homem com a pele queimada, cheio de cicatrizes, de chicotes, marcas das feridas, dos machucamentos e a pele curtida do sol pelo trabalho que ele exercia. Ele passa então a ter um ofício muito modesto e ainda há um período da sua vida que ele vai exercer a função de tecelão na cidade em que ele nasceu. Ele passa um período como tecelão em Tarso e o pai o assiste naquela vida humilde quando ele poderia ter uma vida muito diferente. Quando a gente observa esse processo da relação dele com o pai, nós pensamos, então tem que fazer algo semelhante com meu pai, tem que fazer uma ruptura. Tem que partir de amanhã, chegar em casa, jogar fogo, tocar fogo em tudo, quebrar. E não é exatamente isso que a gente precisa fazer. Os tempos são outros. Não é preciso isso. O que o cristianismo nos pede é que nós sirvamos à causa. E para servir à causa, o primeiro lugar para servir é com o próximo mais próximo. De nada adiantaria a nós sermos grandes pregadores, grandes pessoas dedicadíssimas à mensagem espírita, se nós não conseguíssemos resolver as nossas questões com aqueles que estão mais próximos, dentro do nosso lar.
Não digo com isso que a gente tem que resolver. Como não resolveu, então a pessoa não encontrou a solução. Não, nós temos que nos esforçar para resolver. É esse que é o nosso objetivo. Lutarmos para tentar minimizar os conflitos familiares que a gente tem. Porque se a gente disser assim, não, mas a minha família não me entende, eu preciso ir embora para tocar a minha vida diferente, que ninguém me entende, então Deus errou, né? Nos deu uma família errada. A gente devia estar noutra e está nessa que talvez Deus tenha cochilado, e aí a gente renasceu na família que não devia. Então não dá para a gente entrar por esse raciocínio. Isso não significa dizer que obrigatoriamente a nossa família, a gente vai ter que ser o resolvedor de tudo, o solucionador de todos os conflitos. Absolutamente. Às vezes a gente vai viver a vida inteira numa família conflituada. Nós não temos que ter tanta preocupação em resolver o problema do outro. A gente tem que resolver o nosso problema de não ter mágoa do outro. A luta de tentar trabalhar. Meu pai é alcoólatra, minha mãe é difícil, meus irmãos são problemáticos, tenho filhos complicados, mas e eu nesse contexto? O que faço eu? Essa é que é a grande reflexão que nós precisamos fazer. E Saulo de Tarso exerce um papel significativo nesse processo de mudança, da conceituação do que fosse o cristianismo, inaugurando uma ideia nova, a ideia de que o cristianismo era uma doutrina que deveria se espraiar por todo o planeta. Suas viagens vão facilitar este processo, de maneira que hoje, se somos cristãos, devemos isso muito a Paulo de Tarso. Se ele não tivesse existido, provavelmente o cristianismo teria ficado apequenado dentro de uma região circunscrita ali do Oriente Médio, poderia ter sumido, ter desaparecido, mas ele individualmente promoveu uma revolução sem igual na divulgação do cristianismo. Isso é uma reflexão para nós, daquilo que nós podemos fazer. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu sou tão pequenininho, não sou ninguém. Pois é, mas nós podemos fazer. A nossa divulgação não precisa ser como a dele para viajar para outros países, viajar divulgando, mas a gente pode e deve, na medida do nosso esforço, ser o divulgador, tanto quanto nos seja possível. O passo número 1 é não recalcitrar contra os aguilhões. Porque às vezes a gente é espírita, mas a gente não entendeu direito as coisas. Às vezes a gente já entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou em nós. Porque a gente está indo para a casa espírita, está participando das tarefas, mas a gente reclama dos outros, a gente implica com fulano, reclama direito, mas não vou fazer isso não, porque se fulano não fez, não vou fazer. A gente implica em casa. A pessoa vai para o centro espírita, ouve a palestra, aí chega em casa e diz, fulano assistiu uma palestra que era para você. Para ele nunca é. É curioso como a gente vê o pessoal fazendo a leitura do Evangelho, abre o Evangelho e diz, gente, esse parágrafo aqui é para fulano. Aí, esse outro aqui é para fulano. Não tem nenhum para si, só tem para os outros. E o Evangelho, ele precisa ser lido como uma leitura para nós e nunca para o outro. E a gente não entende. Enquanto a gente trabalha na perspectiva de que, eu venho no centro espírita porque, sabe, eu tenho um marido tão difícil, gente, é tão complicado. Eu estou aqui por causa dele, quer dizer, por causa de nós. Nós não estamos na doutrina espírita para resolver o problema do outro. Nós estamos para resolver o nosso problema íntimo de relação com a nossa própria dor. Deus, na verdade, quando nos criou, deu uma alma para cada um. Pode observar, cada um tem uma. Sabe para quê? Para que cada um cuide da sua. Cada um cuide da sua. Então, a primeira tarefa que a gente tem para fazer, a primeira delas, é não recalcitrar contra os aguilhões. Quantos de nós estamos recalcitrando contra os aguilhões? A pessoa tem um comportamento equivocado, aí pega uma doença. Aí, meu Deus, olha, eu preciso parar de beber, porque agora me apareceu um problema sério no fígado, não sei o que eu vou fazer. O que eu faço? Acho que vou fazer um transplante para continuar bebendo. Então, a gente fica tentando encontrar soluções para não empreender a mudança. O processo da conversão de Paulo de Tarso está íncito na obra básica, na questão da transformação moral. É ali que está. Porque tudo isso converge para a transformação moral. E aí há uma coisa que é importante que a gente entenda e que às vezes parece tão banal, mas não é tão claro assim para nós. É o fato de que a transformação moral exige uma mudança. E a gente só muda quando muda. Não sei se vocês me entenderam.
Tem muita gente na casa espírita assim, eu tenho uma loucura para ser um espírito evoluído. Nossa, eu queria tanto ser uma alma luminosa, mas eu quero ser sem mudar. Eu quero continuar sendo como eu sou, mas eu quero ser evoluído como eu sou. Ou seja, no fundo a gente está querendo que a lei de Deus mude para que o que é errado se torne certo e aí a gente evolua, porque vai tornar-se um espírito perfeitíssimo sem ter mudado. Não tem como. A única maneira de mudar é mudando. E mudar significa deixar de fazer o que se faz para fazer o que ainda não se faz. Recalcitrar contra os aguilhões é lutar desesperadamente contra esse caminho. É acontecerem as coisas nitidamente ao nosso redor e a gente não enxergar. Não vou mudar não. O trem está pegando fogo e a pessoa não muda de opinião. Ela continua teimando. Há alguns de nós, inclusive, que chegamos a dizer assim, mas eu sou bem besta de perdoar fulano. Quer dizer, eu vou perdoar como se a gente perdoando a gente fosse perder. Não. Lacordaire está aqui, não me deixa mentir, que o perdão para o cristianismo, ele não é um princípio teológico. O perdão para o cristianismo é um princípio terapêutico. Eu não perdoo porque Deus acha que é conveniente perdoar. Eu perdoo porque eu preciso para ser feliz. Mas o sujeito faz, ele ainda vou perdoar. Ele fica no bem bom. Não fica. Porque o perdão é para mim, para que eu me liberte, para que eu me desamarre desses conflitos. Se eu não perdoo, então aí eu vou enfrentar um problema. Há uma obra de Divaldo, escrita, assinada por Marco Prisco, chamada Momentos de Decisão. Há um capítulo lá chamado capítulo 18, Culpa e Resgate. Lá diz assim, se você tem algum... Está desse jeito, não sou eu que estou dizendo. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá, procure e peça perdão a ele. Se você pedir perdão a ele e ele não lhe der perdão, problema dele. Mas se você não o procurar para pedir perdão, problema seu. Está lá desse jeito. Ou seja, nós vamos carregar as culpas desnecessárias. E o que acontece com Paulo de Tarso é muito diferente do que acontece com Estevão. Paulo e Estevão. Estevão, de pronto, se deslumbra com a mensagem do Messias esperado. De pronto se embebeda daquela mensagem cristã. Saulo de Tarso resiste, implica, teima e sofre porque teima. Sofre porque teima. Se não teimasse, sofreria menos. É o que está na lei divina, na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural, dizem os Espíritos, a lei natural é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós só sofremos quando nos afastamos da lei. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente teima, nós estamos nos candidatando para sofrer. É só isso que a gente está fazendo. E aí, diante dos aguilhões que a vida nos traz, e que todos nós aqui presentes estamos debaixo dos aguilhões, a gente pode entrar pelo caminho mais tranquilo e parar de sofrer. O sofrimento nosso é decorrência dessa resistência, dessa relutância. Regra número 1, portanto, não recalcitrar contra os aguilhões. Em não recalcitrando, quando reconhecer a existência de Jesus e da importância dele para uma mudança, admiti-lo como o Senhor e não ao contrário, colocá-lo a serviço dos nossos interesses. Porque quem deve servir somos nós. Outro dia eu vi um carro na rua, aqui talvez não tenha, mas lá na minha terra tem bastante. Dizia assim: eu sonho, Deus realiza. Aí eu fiquei com vontade de colocar no meu carro: Deus sonha, eu realizo. Porque é Ele que manda e eu que obedeço. Eu estou até pensando em colocar, porque a gente inverte essa equação, a gente inverte. E aqui, na história de Paulo, fica claro: Senhor, o que tu queres que eu faça? Não é só, Senhor, então vou te dizer o que é que eu quero que tu faças. Não, o que é que tu queres que eu faça? Porque quem tem que fazer somos nós. A tarefa está do nosso lado e não do lado de lá. E vejam que ele vinha de uma educação judaica.
A educação judaica é que propõe que o Deus poderoso de Israel vai livrá-lo do mal, vai tombar à direita não sei quantos, tanto à direita, tanto para trás. Isso é coisa de Israel. Isso é coisa lá do Velho Testamento. É o judaísmo que pensa assim, que o Deus poderoso e forte, que não dorme tomando conta de Israel, que vigia Israel o dia inteiro, dia e noite, ele não cochila. Esse Deus é o Deus do Velho Testamento. Jesus traz uma proposta profundamente diferente. Eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem nada. Não tem nada. Aquele que quiser vir atrás, poxa, nem que pegue sua cruz e me siga. Só pegar, só que tem para seguir é a cruz. Só que tem. Não há nenhuma benesse. Então, esperar servir para ter uma vantagem material é não compreender a essência do cristianismo. Essa é a regra número 2. É quando em entender e converter-se, reconhecê-lo como Senhor e servi-lo e não querer que ele sirva aos nossos caprichos. Emmanuel, tratando essa questão em uma das suas mensagens, diz que existem muitos de nós que estamos de mal com Deus porque Deus não atendeu os nossos caprichos. Quer dizer, a gente pede um absurdo, Deus não dá, ainda fica com raiva dele porque ele não me deu o que era errado. Já pensou? Eu queria tanto, meu Deus. Aí quer uma coisa absurda. A nosso benefício, aquilo que é um erro, não é dado, e eu ainda fico com raiva. Não é? Tinha uma amiga minha outro dia falando, eu queria tanto ganhar na loteria. Mas eu ia fazer muita caridade se eu ganhasse. Olha, tem um médico de cirurgião plástico, vai dar um dinheiro enorme para ele. Um rapaz da concessionária também ia ficar rico. Ia distribuir o dinheiro para uma série de pessoas. Então, assim não dá, né? Assim não dá. Então, a regra número 2 é essa. A terceira regra que a gente tem que seguir é o recolhimento interior, que é o nosso deserto de Palmira. Nós não podemos, da nossa parte, imaginar que a gente faz mudanças bruscas, porque a natureza não dá saltos. As virtudes, elas amadurecem dentro de nós, e nós podemos nos iludir. Mudanças muito bruscas, instantâneas, em que as pessoas se transformam do dia para a noite, é perigoso, porque não houve tempo para a sedimentação dos conceitos. É preciso dar tempo para que as verdades se depositem dentro de nós, se cristalizem, que as virtudes realmente se desenvolvam e se tornem virtudes em nós, de fato. Agora, se por um acaso nós não conseguimos desenvolver isso, então a gente começa a entrar por um caminho meio complicado, de querer mudar instantaneamente, mudar de vida, mudar de hábitos. Não, nós temos que mudar com serenidade, fazer o nosso processo de recolhimento, de entrar na intimidade do nosso eu, fazer a nossa limpeza íntima para começar o processo de serviço, tanto quanto nos seja possível. Regra número 3. Regra número 4. Na regra número 4, além de nós nos recolhermos, quando a gente sai deste nosso casulo, nós temos que trabalhar nas questões mais humildes. Aprender a humildade. Porque a obra de André Luiz até traz um exemplo desse tipo, em que ele, sendo médico, ao chegar ao mundo espiritual, queria atender como médico. E essa faculdade não lhe é oferecida. O serviço que ele vai fazer é um serviço lá embaixo. Porque, para ele, o conhecimento da medicina não atendia aquilo que ele queria. E, às vezes, nós queremos, de alguma forma, assumir postos de comando, E isso não é a melhor opção, porque não é isso que faz a grandeza do Espírito. Jesus mesmo dizia, aquele que quiser ser o maior dentre vós, que se faça o menor. A gente tem que desenvolver a humildade em todas as coisas. Não adianta querer ser o que a gente não é. Nós não somos um sopro, um nada. Você está aqui, de repente estoura uma artéria no cérebro, pronto, acabou o sujeito. Pronto. Então a gente se arvora de achar que somos poderosos. Não somos. Nós estamos nas mãos de Deus. E esse orgulho que a gente tem é uma pena, porque isso nos distancia. O dia que a gente fizer uma leitura atenciosa da parábola dos talentos, parábola dos servidores da vinha, chamada parábola dos trabalhadores da última hora, a gente vai ver que, para Deus, todos somos iguais. O que ele contratou na primeira hora, que era forte, poderoso, vai ganhar o mesmo que o outro que era fraquinho, estava lá magrinho, 5 horas da tarde na praça, que só trabalhou 1 hora, não aguentou o sol. Vale um denário também. Todo mundo para Deus vale um denário.
Quando a gente andar na rua, que a gente encontrar um sujeito comendo lixo, e olhar para isso, ele também vale um denário. Você vale um denário, ele também vale um denário. A gente tem que acabar com esse negócio de achar que, não, mas eu tenho uma lâmina mais do que o outro. A questão 982 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é que nós temos que fazer para conseguir uma boa sorte na vida futura. E indaga Kardec. É suficiente a nós o conhecimento das manifestações dos Espíritos, crer na manifestação dos Espíritos, para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, conhecer do mundo espiritual já nos garante uma boa sorte na vida futura? Não, porque se assim o fosse, estariam degradados todos aqueles que não o são, o que seria um absurdo. Aí então os Espíritos complementam, dizendo o que é que nos garante a boa sorte. Ele diz, o bem é que garante a boa sorte na vida futura. Ora, o bem é sempre o bem, independente da forma como ele se faça. Então, essa questão oferece para nós a leitura de que não adianta a gente querer achar que não, porque somos espíritos, somos mais que o outro. Ih, fulano, sabe, coitado, não sabe nada, ele é infeliz. Quem sabe? Sabe, sei lá, sabe mais do que nós. A obra do irmão Jacó, Voltei, mostra ele como doutrinador espírita, divulgador, desencarnando numa condição mediana e recebendo uma professorinha rural, consolo para os professores presentes. A professorinha rural aparece cercada de entidades angélicas em forma de crianças, e ele fica olhando aquela luz, meu Deus, quem é esse espírito? Uma professora rural. Quer dizer, valeu de alguma coisa ser professor, né? Então, nós às vezes queremos ser muita coisa e não somos nada. Irmão X tem um conto no qual ele diz que uma das etapas do processo de desenvolvimento das almas é fazer o bem ignorado. Porque quando você faz o bem como Madre Teresa de Calcutá, é uma beleza, você faz o bem, todo mundo olha você, serve. E o que está nas linhas, perdido aqui no interior, coitadinho, sumido, fazendo o bem, ninguém sabe nem que ele existe, mas é uma alma espetacular. Não vai deixar seu nome na história, não vai saber nem ler muitas vezes, mas é uma alma grandiosa que está aí. Isso vai fazer parte do nosso processo de crescimento. Numa dada hora a gente vai cruzar pelo caminho aí com uma experiência dessa de ser uma alma ignorada. Imagine alguém que sempre esteve nos holofotes, de repente ser uma pessoa apagadinha, fazer o bem sem reconhecimento. Todos esses processos fazem parte desse quarto passo, do desenvolvimento da nossa humildade, da nossa capacidade de aceitar as coisas como elas são. Até que nós, finalmente, podemos caminhar para o passo 5, que é o passo da perseverança. Quantos de nós parecemos cavalo, eu não vou dizer paraguaio, né? Vou dizer cavalo chileno, que sai numa arrancada doida. O sujeito pega 1000 tarefas e faz isso, faz aquilo, e depois vai cansando e abandona. Paulo de Tarso não abandonou. Se ele é modelo para nós, que ele nos seja modelo, não porque olha, ele viu Jesus, mas gente, e o que ele fez? E o esforço, a perseverança, que nós mantenhamos o propósito da perseverança. E quando eu falo do propósito da perseverança, eu não estou me referindo apenas a esta atividade dentro da casa espírita, porque a tarefa no bem não tem contorno, mas a não desistência de um filho drogado, a não desistência no campo profissional de fazer a atividade correta, os professores não desistirem da atividade que fazem, e todos os demais, a pessoa que atende o público, todo dia ela diz a mesma coisa, é a terceira porta da esquerda, é a terceira porta da esquerda, ela está cansada de dizer. Aí a pessoa chega, é a terceira da esquerda, mas a pessoa não sabe. Tudo isso é parte do processo de desenvolvimento nosso, porque o bem ele não tem contorno. É ilusão nós acharmos que, eu outro dia conversando com uma moça, ela dizendo assim, eu fico com tanta inveja do pessoal que vem aqui para a casa espírita fazer o trabalho, porque, puxa, eu queria tanto poder participar, mas sabe o que é? O meu marido não deixa eu evoluir, sabe? Aí eu vou ficar em... Ou seja, evolução só existe dentro da casa espírita. Vê se pode. Então aí a pessoa fica com raiva do marido que não deixa, ele não me deixa evoluir, o ódio dele, aí não resolve. Como é que você vai resolver as coisas desse jeito? Então a perseverança, ela está em todos os nossos aspectos, de nós não abandonarmos o bom propósito, de lutarmos até o final,
Paulo de Tarso, ao longo da sua vida, a gente vai vendo as transformações que ele vai passando. De duro, inflexível, doutor da lei, ele vai se adocicando ao longo da história. Ele vai se tornando mais humanizado, mais sensível, entendendo melhor a questão humana. O diálogo que nós conversávamos hoje de tarde sobre a questão de João Marcos e aí o entendimento de que o garoto não fazia as coisas de boa vontade, portanto deveria voltar para casa, é de suma importância. De que adianta João Marcos ficar de má vontade, bicudo? Então, poxa, se a pessoa não está fazendo boa vontade, nós temos que desenvolver alguma coisa. Se ele não faz, o trabalho não pode ser peso. Então nós temos que desenvolver a capacidade de transformar isso, ressignificar as nossas coisas, ressignificar os nossos valores. Hoje, a gente passa por alguns momentos muito complicados em termos de ambiente doméstico, se fala muito das relações familiares tão complicadas e tal, e as pessoas dizem, nossa, minha cruz é meu marido é um inferno na minha vida. O dia que ele morrer vai ser uma bênção para mim, né? Mas aí todo dia que ele sai para o trabalho, vai meu bem, vai com Deus, mas esse vai com Deus é para ele ir com Deus, mas ele volta. E aí você fica pensando, por que, meu Deus? Por quê? Por que nós somos assim? Por que nós somos tão duros? Por que somos tão duros? A gente poderia fazer muito mais. Não fazemos. E a gente acha que está ganhando, porque faz o jogo duro. Então, o que Paulo nos mostra? O adocicar das relações. A proposta da doutrina espírita, ela é muito interessante nesse sentido. Porque a doutrina espírita nos propõe o seguinte: quando a gente olha um familiar difícil, é muito comum as pessoas dizerem assim, esse é o meu karma. Às vezes o marido vem chegando e diz, olha, meu karma é isso aí. Aí chega, oi bem, você está aqui e tal, mas o marido já era o karma. Ou então os filhos, olha, isso é uma cruz que eu carrego, isso mesmo. E a proposta que o Espiritismo nos oferece é fazer uma releitura disso, uma ressignificação. Qual é a proposta do Espiritismo? É que a gente olhe para o outro com um olhar espiritual. Olhe para ele e diga para si mesmo, você é a minha grande oportunidade de me desenvolver. Se eu conseguir me relacionar com você e superar as dificuldades que a gente tem, nossa, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Mas se a gente não se der bem, vai ficar um relacionamento fraturado. E as questões em fratura, elas sugerem uma retomada do processo de aprendizagem. E isso tudo precisa ser revisto. Nós precisamos renovar a nossa visão, fazendo o processo de ressignificação, que seria o quê? Observar as relações que nós temos com os outros, identificando nitidamente que o outro que está no meu ambiente doméstico, no meu ambiente de trabalho, não é minha cruz, não é meu karma, não é a desgraça da minha vida. Ele é a minha oportunidade de superar a minha pequenez. Nós temos que lutar enquanto nós temos força. É claro que nem toda vez a gente vai conseguir êxito. Se a gente não conseguir êxito, a gente tem que ter a consciência de que fez o que poderia ter feito. Se a gente está ainda a caminho com a dificuldade, não olhar o outro e dizer, oh meu Deus, eu vou levar isso até quando? Até quando eu vou levar essa cruz? Não, mas essa é a minha oportunidade. Porque há um conceito que o mundo hoje fala muito, né? Que é aquele de dizer assim, você não está satisfeito com o que você tem? Então vá atrás do que presta, larga atrás do que é bom. E a doutrina espírita é diferente. Você não está satisfeito com o que tem? Ah, não estou. Então mereça. Faça alguma coisa para merecer o que você quer, porque a gente quer sem merecer. Então, Deus não vai dar uma pedra ao filho que pede um pão, nem uma serpente àquele que pede um peixe. Então, se eu merecer uma família mais harmônica, Deus não vai deixar de me dar. Mas primeiro eu tenho que merecer. A gente quer inverter a equação. Nós queremos primeiro receber, para depois merecer. Não tem como. A lei do mérito é assim. Primeiro você faz, depois você recebe. E a gente precisa, então, dizer assim, então eu vou merecer. Eu vou trabalhar para que eu desenvolva mecanismos em mim para merecer aquilo que o outro possa me dar e que hoje ainda não me dá, que outra pessoa me dê, sei lá. Mas eu vou desenvolver o mérito para que Deus, dentro de suas leis, amanhã me ofereça aquilo que eu quero. Perseverança, portanto, para nós, no nosso quinto passo, a perseverança no trabalho de construção. Isso é importantíssimo. O sexto passo. O sexto passo do processo de desenvolvimento de Saulo de Tarso é quando ele encontra a anulação de si mesmo. Quando ele chega a dizer, já não sou eu mais quem vive,
já é o Cristo que vive em mim. Quando nós encontramos a compreensão de que o que a gente faz não é mais por uma questão do meu ego, de querer superar, é sinal de que nós estamos entendendo o mecanismo da vida. Que eu já não estou mais fazendo as coisas para que eu tire vantagem pessoal. O que importa é que a equipe cresça, que o trabalho apareça. Aí faz uma tarefa, puxa, mas o meu nome não apareceu, hein? Não botaram meu nome, eu queria que meu nome estivesse aí. E a gente tem aquele orgulho pessoal de tentar fazer com que os nossos nomes apareçam. Bobagem. No livro O Espírito da Verdade, escrito por vários autores, Chico Xavier é o médico, há uma mensagem, número 12, em que o Espírito Eurípides Barçanufo escreve para nós sobre essa loucura que a gente tem, que a gente corre atrás das coisas desnecessárias e aquilo que é importante fica. O que é importante de fazer não faz. Se perde com tanta loucura e aquilo que é importante, de obra importante, não fica. E ele diz assim ainda, é preciso que a gente, quando saia da vida, deixe uma obra melhor do que aquela que a gente está deixando. Porque uma boa parte da humanidade está deixando como sua melhor obra a sepultura. Então a sepultura é o mais bonito que a pessoa deixou, é o túmulo. Porque tirando o túmulo, o que ficou do fulano passou pela terra, não fez nada. E ele ainda termina a mensagem assim, é preciso mudar. É preciso ser mais do que pó. Porque a gente é pó, do pó voltará, então tem que ser mais do que pó. Deixar uma contribuição, fazer alguma coisa. Mas essa contribuição não precisa ser aquela que avoca para nós o poder. Mas a gente se identifica com a causa. E o importante é que a causa caminhe. Isso é que é o ideal que a gente procure. Nessa discussão toda, relembrando um ponto que a gente já comentou, hoje pela manhã, existe um momento significativo de Saulo, já Paulo de Tarso, no qual ele, refletindo sobre as suas dores, conversa com Jesus em sonho, pedindo que ele retire dele o espinho que ele tem na carne. Esse espinho que ele tem na carne poderia ser mil coisas. Cada livro escreve uma coisa diferente que teria sido o espinho na carne de Paulo. Mas o fato de ele indagar a Jesus, Senhor, tira meu espinho na carne, e Jesus responder, Paulo, a minha graça te basta, significa que o cristianismo e o Cristo em si possui instrumentos de consolo suficientes para que a gente caminhe mesmo com as nossas dores. A gente querer atravessar a vida sem experimentar sofrimento é ilusão. No livro Sinal Verde, há um capítulo, se não me engano, é o capítulo 50, chamado Hábitos Infelizes. E lá, André Luiz relaciona um conjunto de hábitos infelizes. Fazer visita demorada a pacientes, bater portas com estrondo. E lá tem quase no final. Viver sem querer sofrer. Como que a gente vai querer viver sem sofrer, gente? Se a vida na Terra ela é um encontro com os nossos conflitos. Então a gente vai naturalmente encontrar algumas dores. E é preciso que a gente se forre de condições para enfrentar esses conflitos, sem que necessariamente a gente encontre nesses conflitos uma dor para nós. A gente precisa aprender a lidar com ela, entendendo ela como um processo de crescimento nosso. E aí Paulo de Tarso diz que Jesus teria dito, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Cristo também precisa nos bastar. Ou seja, o conhecimento espírita precisa ser suficiente para nos bastar. Porque se a gente não tiver isso, vai ser complicado para nós. E como sétimo e último passo dessa jornada está a humildade. Porque Emmanuel conta que quando Paulo de Tarso, depois dos seus quase 40 anos de divulgação da mensagem espírita, foi finalmente sentenciado pela espada do soldado que lhe decepou a cabeça, nós ficamos a imaginar, meu Deus, que festa maravilhosa não deve ter acontecido quando Paulo saiu do corpo. Que coisa linda, que show, que espetáculo não deve ter sido. A obra Paulo Estevão diz que na última viagem que Paulo fez, quando ele deixou as cidades pela última vez, aonde o barco aportava, a multidão vinha para o cais, acenava para ele, trazia comida, trazia coisas, e ele era extremamente bem tratado, o povo muito agradecido pelo que havia feito.
E Lucas, então, estava escrevendo Atos dos Apóstolos, estava fazendo suas anotações e disse: não escreva isso. Não coloque nos Atos dos Apóstolos os meus méritos, o meu reconhecimento, para que amanhã ninguém sirva a causa cristã na expectativa de receber isso que eu estou recebendo de retorno. Deixe só a primeira parte, deixe só as pedradas, para que as pessoas não venham para a causa na expectativa de receber de volta aquilo que de fato poderão não receber. E de fato, no Ato dos Apóstolos, não há nenhuma menção sobre a maneira como as populações das cidades onde ele aportou o teriam tratado. Mas a imaginar a mobilização dos humanos, dos chamados vivos, em função de Paulo, é de se imaginar a grandeza da festa quando Paulo desencarnou. Só que o que a obra conta é algo absolutamente surpreendente. Quando o soldado decepa a cabeça de Paulo e ele se desprende do corpo, e nós que estamos lendo a obra, estamos esperando a festa extraordinária, descobrimos que Paulo, ao sair do corpo, está num local escuro. Ele não vê nada. Ele não enxerga nada. Ele está cego de novo. E quando ele se percebe cego, e nós poderíamos imaginar que Saulo fosse dizer: mas o que é isso? Depois de tanto sacrifício, ainda estou cego. Quando ele se percebe cego, ele diz: está certo. Eu persegui. Eu mandei matar Estevão. Eu tentei destruir aquela doutrina que era tão maravilhosa. Eu mereço mesmo isso. Eu não fiz o suficiente. E ele começa a reconhecer a extensão das suas culpas, o que nos sugere que o espinho da carne era isso, porque ele desencarna com essa crise de consciência bastante razoável. Então ele está nas suas reflexões profundas, sentado, refletindo sobre o ocorrido e dando razão à decisão de Jesus de torná-lo cego, quando ele ouve uma voz. A voz diz assim para ele: irmão Saulo. E pelo timbre de voz ele reconhece: Ananias. Ele se aproxima e diz: o Senhor me mandou, porque assim como da primeira vez ele me enviou para que abrisse os teus olhos para o Evangelho, ele me chama agora para que eu abra os teus olhos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, Ananias se aproxima e toca os olhos de Paulo, e escamas espirituais caem dos olhos dele. Aí sim, aí ele vai poder contemplar o resultado do trabalho grandioso que ele conseguiu realizar. Um trabalho espetacular, no encontro dele com Abigail, o encontro com Estevão, e mais à frente o próprio Cristo que vem recebê-lo. Vem Saulo, vem Paulo, porque é da vontade de meu Pai que verdugos e vítimas se reúnam no seu reino de amor. E todos então se reúnem e eles passam por cada uma das cidades fazendo orações, pedindo pelo sucesso de cada igreja. E em seguida essa multidão de entidades angélicas demanda para o infinito, para um local extraordinário. Essas reflexões todas são tão significativas para nós que a gente precisa parar e também da nossa parte indagar aonde nós estamos nessa estrada, em qual dos passos nós nos encontramos, em que momento da nossa existência em relação a esse encontro com o Cristo nós nos encontramos, em que estação estamos parados. Será que já encontramos a nossa estrada de Damasco? Será que já perguntamos o que Deus quer para que nós façamos? Já enfrentamos o nosso deserto pessoal de valores? Já caminhamos por cada uma das etapas que nos leva até a construção do nosso eu verdadeiro? Ou ainda estamos lá atrás, recalcitrando contra os aguilhões? É importante observarmos que essa é uma tarefa de urgência, porque a dor não nos dará sossego. Nós não poderemos adiar o nosso encontro com o Cristo porque a dor bate à nossa porta. E a gente precisa de um consolador. Nós precisamos de um Cristo que nos acolha, que nos abrigue, como dizia Estevão. Ainda bem que ele foi um carpinteiro para construir o abrigo que acolhe a todos nós que sofremos. É isso que a gente precisa desenvolver para que na atualidade de hoje
o trabalho de Paulo seja interpretado não somente dentro da casa espírita, mas na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nosso ambiente familiar, que nós traduzamos todo esse conjunto de valores que Paulo apresenta para que a gente, de fato, faça sentido para nós a compreensão e a leitura de toda essa história maravilhosa que Paulo representa. Nós só saberemos, de fato, que nós teremos encontrado o caminho verdadeiro, que estaremos seguindo a trilha do cristianismo legítimo, se diante das nossas dores, nós soubermos agasalhar as nossas dores sobre os ombros e caminhar com os nossos fardos para mais adiante, como propõe a mensagem espírita. Que a gente não desista de nós mesmos, que nós não desistamos da nossa capacidade de bem fazer, que nós acreditemos no dom que nós possuímos de amar e de realizar coisas extraordinárias, que nós sejamos capazes de abrir esse tesouro imensurável de amor que tem nas nossas almas e que está guardado, sem que a gente ofereça. Nós podemos amar mais, nós podemos nos doar mais. Não estou me referindo à causa espírita, mas à família, à vida, às coisas, a tudo, e a causa espírita também, mas a gente precisa sentir mais em plenitude a vida para que as nossas dores pesem menos. Porque se a gente fizer isso, se nós trabalharmos nessa direção, os espinhos na carne que todos nós temos não serão motivo da gente desistir da jornada, porque a gente vai saber que apesar de todas as nossas dores, a graça do Cristo nos basta. E é isso que eu desejo, que nós todos encontremos a graça do Senhor, que há de nos bastar diante dos nossos espinhos. Uma boa noite para todos.